Fala galera, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso curso de Lógica de Programação. E hoje eu vou falar sobre vetores e matrizes, beleza? Então, o que são vetores e matrizes? Se a gente lembrar lá das aulas de variáveis, eu já te expliquei que variável é um espaço na memória onde vai ser armazenado algum dado, beleza? O vetor não é muito diferente disso não, tá? Ele também vai ser um espaço na memória, só que na verdade vai ser um conjunto de espaços da memória, um do lado do outro, onde cada espaço vai ter a sua variável. E a gente vai poder acessar dizendo o nome daquele vetor e o endereço dele para poder acessar o dado. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê aqui no código, tá? Então primeiro vamos falar de vetor e aí depois eu explico matrizes, porque não é muito diferente não. Então vamos lá. Vamos aqui para o código. Bem, deixa eu então criar aqui um vetor simples. Vetor, tá? E aí, para a gente criar um vetor, ele é bem parecido até aqui com a variável, só que eu preciso abrir colchetes e aqui eu vou botar os valores eu posso abrir e fechar colchetes, eu estou criando um vetor vazio, tá bom? Não preciso do ponto e vírgula aqui, não vou colocar. E aí, beleza. Se eu tentar imprimir esse vetor, console.log, vetor. Eu vou ter aqui um vetor vazio. Como é que eu coloco um valor nesse vetor? Eu posso pegar vetor, falar que alguma posição dele, ele começa na posição 0, então vamos começar por ela. A posição 0 dele vai receber algum valor, por exemplo, Márcio, sei lá, um nome, né? E aí quando eu executo aqui, beleza, a gente tem aqui Márcio, ok? E aí na posição 1, vetor 1, eu coloco Enzo. Então, a gente pode ver aqui, ó, aqui eu tenho a posição 0, a posição 1 do nosso vetor. E aqui é o meu vetor inteiro que está sendo impresso na tela, beleza? Então, a gente pode ver que o vetor ele foi criado de uma forma parecida com uma variável, só que a gente tem aqui endereços, né? Que é o endereço 0, o endereço 1, onde a gente pode colocar um valor. E na hora de ler um valor é a mesma coisa. Aqui eu estou imprimindo o vetor inteiro, mas eu poderia imprimir, por exemplo, só a posição 1 do vetor. Sempre lembrando que o vetor começa sempre na posição 0, ok? Então aqui eu vou pegar a posição 0, quer dizer, como eu falei, a posição 1, que eu quero que imprima, e ao executar ele vai imprimir simplesmente o que está dentro aqui da posição 1, que é a string, né? A palavra Enzo, ok? Então, beleza, não tem mistério. Isso é um vetor. Uma coisa importante, dependendo da linguagem de programação que você está utilizando, você já vai ter que dizer quantos espaços, né? Quantas posições tem o seu vetor. Assim que você cria ele, você precisa já informar isso. E muitas vezes você não consegue modificar essas posições no vetor. Então vai depender da sua linguagem de programação. Aqui, como a gente está usando JavaScript, a gente pode criar um vetor vazio e ir adicionando valores a ele, né? Variáveis ou valores a ele, quando a gente necessita. E aí ele vai crescendo de tamanho, beleza? E por falar em tamanho, a gente pode também verificar qual que é o tamanho do vetor. Deixa eu criar aqui mais algumas posições para a gente poder verificar o tamanho dele. Valentina. Enzo e Valentina são nomes que estão na moda, então vamos utilizar aqui nos exemplos. Então aqui, por exemplo, qual que é o tamanho do meu vetor? É 3, porque eu tenho 3 valores ali inseridos, beleza? Como é que a gente pode ver isso aqui? A gente vai utilizar vetor, o nome do vetor, ponto, length, que é o tamanho desse vetor. E aí ele imprime aqui 3. Se eu apago essa linha aqui, ele passa a ser 2, beleza? E a gente pode saber o tamanho do vetor desse jeito aqui, vetor.length, beleza? Uma coisa legal também é você reparar que a última posição do vetor, ela sempre vai ser o tamanho do vetor menos 1, né? Por exemplo, quando eu tenho aqui vetor 0 e vetor 1 preenchidos, eu tenho 2 no meu tamanho. Quando eu tinha lá 3... né? Eu tinha 3 valores preenchidos, 0, 1 e 2. O último endereço do meu vetor era o 2, mas eu tinha 3 como tamanho do meu vetor.
Então, o último elemento vai ser sempre o tamanho do vetor menos 1, ok? E o que acontece aqui se a gente tentar colocar um dado numa posição 4, por exemplo? A gente pulou o 3, tá? Fique claro que a gente pulou o 3 e foi direto para o 4. E aí eu vou botar aqui Igor. E aí eu tento rodar, beleza? Eu tenho agora 5 no meu vetor, tá? Eu quero imprimir o vetor inteiro. Eu vou ter aqui na posição 4, 0, 1, 2, na verdade na posição 3, eu vou ter aqui um item vazio, beleza? Ele existe, só que ele está vazio. Se a gente tentar imprimir ele, a gente vai ver que ele vai falar que é indefinido, ou seja, não foi inicializado. Não dá para saber o que tem ali, tá? Porque para você saber o que tem, você precisa inicializar a variável, ou seja, dar um valor inicial para a variável. Cada posição do vetor funciona como se fosse uma variável, beleza? Então aí a gente já começa a ligar as coisas e começa a fazer um pouco mais de sentido, certo? Beleza, vamos lá. Eu estou chamando tudo isso aqui de vetor, mas você vai ver muito por aí o nome array, ou array em inglês. Qual que é a diferença? Na verdade, um vetor ele é um array, ou uma matriz. Então, a diferença do vetor para a matriz é que o vetor ele é uma matriz com uma única dimensão. Mas para todo caso, na programação, basicamente você vai ver array para cá, array para lá, mesmo quando for um vetor. Então a gente vai mudar aqui, não vai utilizar mais a palavra vetor e vai utilizar matriz sempre que estiver tratando desse tipo de dados, onde a gente consegue ter um endereço, né, para armazenar aquela variável, aquele dado. O que a gente pode fazer aqui também? Dentro de uma matriz, dentro de uma posição da matriz, a gente pode ter uma outra matriz, ok? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, na minha matriz, posição 0, uma nova matriz. Estou colocando aqui vazia, daqui a pouco eu já vou te ensinar a inicializar ela já com valores dentro. Eu vou ensinar agora. A gente, em vez de ter colocado aqui matriz vazio, a gente poderia já ter colocado alguns valores aqui. Então, por exemplo, aqui no 0, eu vou botar aqui uma sequência de nomes, por exemplo. Vou pegar os mesmos nomes que a gente utilizou, separados por vírgula. Enzo, Valentina, Joana, Márcio e por aí vai, beleza. Se a gente imprimir, lá a nossa matriz, tem que modificar aqui, tá? Eu vou ter aqui, ó, Enzo, Valentina, Joana, Márcio, muito parecido com o que a gente tinha antes. Mas você pode ver que agora, em vez de eu ter só um colchete inicializando, eu tenho 2, né? Por quê? Porque eu tenho na posição 0 uma matriz. Por exemplo, digamos que na posição 1 eu tivesse uma outra matriz, só que agora de números. Só 4. Beleza. Aí eu ia ter aqui, ó, tá vendo? Que está separado por vírgula. Aqui eu inicio a minha primeira matriz, que está na posição 0. Aqui eu fecho a minha primeira matriz. Aqui eu inicio a minha segunda matriz. E aqui eu fecho a minha segunda matriz. Então eu tenho duas matrizes dentro de cada posição da minha matriz maior. Ok? Eu sei, talvez isso tenha ficado um pouquinho complicado, mas a gente já vai ver isso numa aplicação e vai ficar muito mais simples de entender. Beleza? Vamos lá então, vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Lembra que na última aula a gente brincou um pouquinho com aluno, nota e etc? Vamos resgatar esse exemplo e vamos melhorar um pouco ele. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma matriz chamada alunos, que vai receber o nome dos alunos. Eu podia até ter aproveitado, né? Enzo, Valentina, vou usar os mesmos que eu usei agora, Joana e Márcio.
Beleza, eu tenho aqui os meus alunos que fazem parte da minha turma. Agora, eu vou colocar a nota de cada um desses alunos. Para isso, eu vou usar uma nova matriz. Notas. Lembra que a gente tinha uma nota 1 e nota 2, e aí então a gente calculava a média do nosso aluno? Então seria interessante aqui que cada um desses alunos também tivessem 2 notas. Como é que eu faço isso? Olha, eu vou criar uma matriz notas, e dentro de cada posição dessa matriz de notas, a gente vai ter as 2 notas referentes a um aluno, beleza? Então vamos lá. Ó, o Enzo, que é o primeiro aqui da nossa matriz de alunos, ele teve as notas. Ó, eu criei aqui a matriz de notas, tá? Abrindo e fechando os colchetes. E agora eu vou criar a matriz de notas do Enzo. Ou seja, na primeira posição da minha matriz de notas, vão estar as notas da primeira posição da minha matriz alunos. Ou seja, do primeiro aluno da minha matriz, que é o Enzo. Então, as notas do Enzo foram 5.6 e 7.2. Beleza? E aí eu fechei aqui, então eu tenho as 2 notas do Enzo. Agora eu vou criar as da Valentina, que foram 9.1 e 8.4. A Joana teve notas 5.8 e 4.6. E o Márcio teve as notas 4.5. E aí depois ele melhorou e tirou 8.5. Beleza? Ok. Então a gente já tem isso aqui. Agora vamos imprimir esses alunos e imprimir essas notas. Console. Alunos. Pronto. Tem aqui os alunos. E aí aqui embaixo, console.log notas. Então eu tenho os alunos e tenho as notas, mas eu ainda não consigo enxergar bem qual a nota de cada aluno, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que vai se chamar aluno selecionado. Aluno selecionado. Beleza, criei essa variável e aí eu vou dar o valor do endereço que eu quero checar lá na matriz. Então, por exemplo, vou começar com o primeiro aluno. Primeiro aluno, qual o endereço do primeiro aluno? 0. Lembra que eu falei que toda matriz começa pelo endereço 0? Então, 0. Beleza. Agora, eu vou pegar aqui o nome do aluno, vou criar mais 2 variáveis. Nome do aluno, nome do aluno, ele vai receber o aluno na posição selecionada, ou seja, aluno selecionado. Beleza. E aqui, notas do aluno. Que vai pegar aqui em notas a posição do mesmo aluno, ou seja, o aluno selecionado. Tá? E agora eu vou mandar imprimir o nome do aluno e as notas do aluno. Beleza? Teve algum erro aqui na aluno selecionado. Alunos. Ó, eu botei aluno e era alunos. Isso é bem importante, não pode errar nenhuma letrinha. Ó, pronto. Agora ele imprimiu aqui, ó, Enzo 5.6 e 7.2. Se eu quiser saber da Joana, por exemplo, ela é a aluna número 3. Na verdade, aluna 0, 1, 2. Isso é um pouco confuso, tá? De vez em quando você vai confundir. Mas isso é super normal. Basta você sempre pensar e verificar se você está cometendo um erro ou não. Então, ela é a aluna número 2. Eu vou selecionar aqui 2. Esse é meu aluno selecionado. E quando eu mandar imprimir, vai imprimir Joana 5.8, 4.6. Beleza, tá certinho. A gente ainda pode desmembrar um pouco mais isso. A gente vai criar aqui a nota 1, tá? Ela vai receber notas do aluno na posição 0, ou seja, a primeira nota do aluno.
Lembrando que notas do aluno, ele é um array também, ele é uma matriz com duas posições, nota 1 e nota 2. Então, eu pego a primeira aqui e pego a segunda aqui. Notas do aluno na posição 1. E agora, eu posso imprimir só... agora eu vou melhorar aqui essa impressão, vou botar... A primeira nota foi 2 pontos. E aqui nota 1. Aqui eu preciso colocar as aspas, tá? Porque isso aqui é uma string. Sempre lembrando isso, a string sempre vai ter as aspas. Pode ser dupla ou pode ser simples. No JavaScript tanto faz. Dependendo se você estiver utilizando alguma outra linguagem, você vai ter que seguir o padrão daquela linguagem. E aí eu vou copiar e colar aqui. Eu vou botar a segunda nota, foi nota 2. Então, Joana, a primeira nota foi 5.8, a segunda nota foi 4.6. E aí a gente já pode colocar aqui mais uma vez, né? Vou botar o nome da aluna, Joana, no caso aqui. Aí vou botar teve média. E aqui a média que vai ser nota 1 mais nota 2, entre parênteses, lembra? Dividido por 2. Ok? E aí eu vou rodar. E aí eu vou ter Joana, a primeira nota foi 5.8, a segunda nota foi 4.6. Joana teve média 5.19. Para melhorar um pouquinho isso aqui, vamos desmembrar um pouco mais, tá? Eu vou tirar isso daqui, porque isso aqui pode estar complicando um pouco. E eu vou chamar aqui de média. E aqui eu vou fazer essa conta. E aqui simplesmente eu vou chamar média. Ok? E aí quando eu rodo, a mesma coisa. Joana teve média 5.5. Se eu quiser modificar o aluno, como é que eu faço? Simplesmente seleciono aqui. Vamos ver a nota da Valentina. Valentina, a primeira nota foi 9.1, a segunda nota foi 8.4, Valentina teve média 8.75. Então é isso aí. A gente viu um pouquinho da aplicação aqui de matrizes, do poder de uma matriz, mas a gente ainda vai ver mais sobre isso nas próximas aulas. Na próxima aula, especificamente, que é a aula de repetição, a gente vai aprender como interagir com uma matriz. E vai ser muito legal porque vai abrir um novo leque de possibilidades de coisas que a gente pode criar. Então eu espero muito te ver na próxima aula e eu quero antes de mais nada te pedir, se você estiver curtindo esse curso aqui, deixa aqui o seu like, compartilha com algum amigo seu e não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. Porque além dessas videoaulas tem um material bem interessante onde a gente fala sobre carreira, tecnologia e várias outras coisas que tem a ver com o mundo de programação. Então é isso aí, até o próximo vídeo e valeu!